Bom dia, Sora. Bom dia! Tudo bem? Sim, com você. Bem também. Que bom, Sora. E aí, Sora? E aí? Tudo bom? Oi, Bem, Sora. você? Oi, Sora. Bom dia. Bom dia! Eu tô ótimo. Tudo Quer bem? dizer, dá pra ver muito bem que eu tô ótimo, né? Ah, você sempre, né? Guilherme Silvério tá aí. Cauane. Breno. Breno. Cadê você, meu filho? Tá aqui. Show. Lívia. Bom dia. Lucão. Lucas Henrique. Oi, Sora. E aí, manga? Juju. Natália, minha querida! Você tá aí? Oi, sumida! Abre a câmera aí pra gente te ver. Cadê ela? Oi, meu amor! Tudo bem? Tá tudo. Que bom que você tá aí. Fico feliz em te ver, viu? Vamos animar, vai dar tudo certo. Tá tudo certo, graças a Deus estamos, né? Ai, eu pus chamada errada aqui. Lucas. Cadê o outro Lucas? Lucas Fernandes. O ET tá aí, né? Tá. Vamos ver, Isabela. Oi, Isabela. Sumiu de novo? Sora, eu tô aqui. Fica aí, não some Eu não. não, eu tô aqui, Sora. Tá bom, então, pelo visto, ninguém, a não ser o Igor, deu o sumidão. Rafão. Alice. Jimenez. Arthur Jimenez. Ai, como é chato fazer chamada. Demora. Arthur Jimenez. Quanto rosto que eu não vejo, porque eu só vejo... Não é? Também. Também tem saudade deles. Eles, pelo jeito, não têm saudade da gente. Guilherme Manganotti. Estelinha tá chegando. Cadê a Luana? Oi, Sora. Vitória. Oi, Vitória. Oi, Tô Estelinha. aqui, Sora. Oi, Sora. Cadê tu? Tá preto. Ah, tá É por causa da minha escuro. cortina. Agora sim. É por causa da minha cortina. Aqui dá. Luana. Lari. Lari tá chegando. Oi, Lari! Ah, eu quero ver Oi, você. Sora. Lari, oh. Engraçadinho. Desculpa, Sora. Eu não resisto. Meu lado. Sora, também você só ama a Larissa e a Natália, né? Se tivesse. Não, é que- então tá bom. Mano, ela deu mó gritão, mano. Ai, Lari! Eu não Você fica vejo quieta. elas faz Você fica quieta tempo. que o Andros prefere você, viu? É Ó. verdade. Não, a gente... Ela falou assim, ó. Ai, cadê tua pessoa? Ah, tá ali. Agora, ela disse... Ai, Lari! Não é só o Andros. Eu não vi a Lari Achou nenhuma ouro, Sora. live. Não, Faz Sora, dois. mas eu tava. Eu só não ligo a câmera. Então, liga aí pra gente ver. Ah, igual não, Sora. Ó, a Natália, a Lari, eu não vejo há anos.
Anos Há não, anos não, Sora, meses. meses. O Jimenez diz que não tem câmera, eu respeito. O Rafão também diz que não tem, eu Cada respeito. vez, Sônia, quando tinha um bagulho de se vestir, ele ligava. Ah, então liga aí, que eu quero ver. O Calu fica fazendo graça. O Manga, eu não sei. Sora, eu já liguei, mas não gosto É muito que de o manga é ligar. muito bonito pra ligar. É, Manga? Aí vai ter um concorrente, né? Olha a cara Eu tô com da a camisa do Cauane. Palmeiras. Cauane, eu tô vendo. Abre aí, Manga. O Igor não veio de novo. Sora, eu tô com a camisa do Palmeiras. Credo, então desliga não. E é São Paulino? Aff. Palmeirense ele? Aff. Só pra secar, Sora, só pra secar. Só. Ué, só mas pano de mudou chão, só. agora? Não era São Paulino? Maria Clara não veio, né? Cadê ela? Maria Clara, Johanan. E o Sora, ela Johanan? deve estar dormindo. Agora? Sora, ontem ela me mandou mensagem 2 horas da manhã. Ela deve estar dormindo. É, Sora, ela é uma preguiçosa. Amiguinha. Gente, coitadinha Ah, dela, deixa ela. Tá falando de quem? Tá falando de um urso que tá hibernando no inverno, é isso? Não, a gente tá falando da Maria. Ah, tá. Só pra saber. Deu certo. Gente, deixa a Maria, tá, gente? Ela tem dificuldade. Oxi, todo mundo tem dificuldades. Oh, muita dificuldade. Queria ter dificuldade, igual a Maria. Calou. Ô, Rafão, você também, hein? Na sala é um boca aberta que não abre a boca, não aparece. Te falar, viu? O que é isso? Muito bem, se alguém entrar, vocês me avisam aí, para pôr presença. Tá faltando hoje o Igor, a Ana Clara, a Maria Clara, o John Hanan, Ana Rebeca e o Rudes. Solamente. Então, vamos lá. Ontem nós estávamos falando sobre átomo, molécula, né? Falamos bastante sobre modelos atômicos. E faltou eu mostrar para vocês um pouquinho da história de como eles desenharam os modelos atômicos. Então, eles começaram a fazer os modelos atômicos muito cedo. Quando o primeiro cientista ele foi pensar sobre o modelo atômico, ele acreditava que o átomo parecia uma bola de bilhar. Era como se fosse uma bola maciça, tá? Quem falou isso foi Dalton. Então, Dalton foi um cientista que ele colocou, ele fez ele pensou que o átomo poderia ser muito parecido a como ele é, né? Como uma bola de bilhar maciça, tá? Isso foi Dalton. Depois de alguns anos, vieram outros cientistas. Thomson foi o segundo cientista que mais chegou próximo a Dalton, né? Ele dizia que era, sim, algo maciço, redondo e maciço, só que no meio dessa bola maciça, teria ali mergulhadas as cargas elétricas, tá? E aí, Thomson, ele coloca o modelo atômico como se fosse um pudim com uva passas. Um panetone, vamos pensar no panetone do Natal, que tem a massa e dentro do panetone você tem lá as uvas passas, as uvas cristalizadas, né? Cada bolinha daquela, cada frutinha daquela dentro do panetone seria ali as cargas elétricas soltas, tá? Thomson dizia isso. E o modelo que nós usamos até hoje não é nem de Dalton e nem de Thomson, é de Rutherford. Então, Rutherford, escrevam aí para não esquecer. Rutherford, ele faz uma analogia dizendo que o átomo ele tem uma característica muito parecida com o nosso sistema solar. Como assim? Ele colocou que os
prótons e os nêutrons, cargas elétricas positivas e nulas fica dentro de um núcleo, como se fosse o Sol, que fica no meio, e os planetas girando em torno do Sol, ok? Então, ele fez uma analogia com o sistema solar. Ele disse que o núcleo atômico fica no meio, parado, enquanto existem órbitas em volta desse núcleo, girando os elétrons. Os elétrons estão em constância. E ele deu o nome dessas órbitas de eletrosfera. Essas eletrosferas podem estar assim, como um sistema solar mesmo, ou alguns cientistas, né? Rutherford diz que também essas órbitas elas podem ser trocadas, né? Cada uma girando em algo diferente, mas sempre envolto a esse núcleo, tudo bem? Então, esses são os 3 modelos atômicos. Depois de Rutherford, vieram outros modelos? Vieram vários outros modelos. Mas até o momento, o modelo mais utilizado na química para estudar todas as partes da matéria, das moléculas, da intensidade de energia que a gente vai ver hoje, a gente usa o modelo de Rutherford, tá? Que é o modelo mais parecido com o nosso sistema solar. Na apostila de vocês não fala sobre isso, porque, na verdade, essa é uma matéria que deveria estar na apostila do ano passado. Mas como vocês sofreram a transição no 8º ano do currículo de ciências, ficou faltando esse conceito. Lembra quando a gente estudou célula que não tinha na apostila? É a mesma coisa, tá? Então, pega um pedacinho da apostila e escreva. Esses 3 grandes cientistas, Dalton, Thomson e Rutherford, foram os 3 cientistas que trabalharam em cima dos modelos atômicos, onde Dalton acreditava que era como se fosse uma bola de bilhar, Thomson já acreditava que dentro de uma massa existia mergulhadas as partículas elétricas, positivas e negativas, e Rutherford acreditava-se já que existia um núcleo e os elétrons envolto a esse núcleo. Tudo bem? Então, nós temos os 3 modelos atômicos. Outra coisa que vai estar na atividade avaliativa, a atividade avaliativa ela vai estar mais em cima da primeira aula e o começo dessa. Os cálculos que nós vamos falar daqui a pouco, eu não coloquei essa semana, eu coloquei semana que vem. Por quê? Porque eu quero que vocês refaçam os exercícios, tirem as dúvidas para depois tentar fazer as atividades avaliativas, tá? E aí eu coloquei lá o modelo atômico, a eletrosfera, os prótons, elétrons, os nêutrons. Falei bastante de condução elétrica, né? Que são os materiais que são bons condutores de energia, os isolantes de energia. E eu disse para vocês não esquecerem que a palavra isolante, posso ter 2 tipos de isolante, o isolante térmico e o isolante de energia. O plástico, a borracha, o isopor, a cerâmica, são excelentes isolantes térmicos, isolantes energéticos, né? Eles isolam a condução da eletricidade. Então, nós usamos muito esses materiais para não tomar choque. Então, quando o fio é encapado, ele é encapado de borracha. Quando eu vou fazer a instalação da minha casa, eu uso no poste porcelana para não dar choque. Quando eu vou instalar o meu chuveiro, eu coloco um pedacinho, um quadradinho de porcelana, para quando eu colocar a mão ali, não tomar choque. Então, esses isolantes, eles são muito importantes para a gente não conduzir eletricidade, ok? Mas nós temos também isolantes térmicos. A parte térmica é outra coisa, tá? Então, assim, o isopor, a cerâmica, o vidro, eles continuam sendo bons isolantes térmicos, mas o plástico não. Como assim? Se eu pegar um copo plástico e colocar um café bem quente, vai proteger a sua mão?
O plástico consegue isolar aquele calor? Não consegue. Dói do mesmo, né? Passa o calor. Então, o plástico, para isolação de calor, ele não é bom, tá? Ele é um ótimo isolante de energia, para não conduzir eletricidade. Mas, se tratando de calor, ele não consegue fazer muito bem esse trabalho, tá? Ele acaba queimando a mão. Quando a gente vai tomar um café numa padaria, que a gente tem que levar o café embora, eles não colocam o café num copo de plástico. Eles colocam num copinho de isopor, porque o isopor segura o calor, certo? O vidro também, a madeira também, a porcelana. Coloca um café dentro de uma xícara de porcelana para você ver. Ela não esquenta por fora e não deixa o café esfriar. Então, nós temos aí bons condutores de calor, bons isolantes de calor, né? E o plástico é a exceção aí. Você tem ele como um bom isolante de energia, mas ele não é um bom isolante térmico. Tudo bem? Então, na hora de fazer as atividades avaliativas, tomem cuidado com essa pergunta aí. O resto das perguntas está bem facinho. Tudo bem? Terminando a aula, vocês já entram lá, já responde, já envia, finaliza, fica tudo certo. Alguma dúvida até aqui? Sora, e o vidro? O vidro, ele é um isolante de energia e também é um isolante térmico. Ele também é bom. Ele não é tão bom quanto a porcelana, tão bom quanto a madeira, mas ele também isola. Entendi, obrigada, Tá? Sora. Então, nós temos vários. Aí, uns isola mais que os outros, mas ele também consegue isolar. Já o plástico não consegue isolar o calor. Só isola a energia. Condução elétrica. Tudo bem? Então, vamos à aula de hoje. Praticamente, o que eu tinha preparado para hoje é a página 5 e 6. Então, vamos lá. Corrente elétrica e intensidade da corrente elétrica. Quem quer ler? Pode começar a leitura para mim, por favor. Sora, quer que eu comece? Pode começar, Juju. Corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas eletrizadas. Num fio condutor, por exemplo, um fio de cobre, os elétrons livres realizam um movimento caótico. A corrente elétrica é estabelecida quando esses elétrons livres entram em um movimento ordenado. Para isso, é necessário que tenhamos um dispositivo no qual destacamos duas regiões. Uma delas deve ser com permanente falta de elétrons, polo positivo, e a outra com permanente excesso de elétrons, polo negativo. Conectando um fio de cobre aos polos positivos e negativos, teremos um movimento ordenado dos elétrons, a corrente elétrica. O dispositivo que apresenta essas duas regiões, ou seja, polos positivos e negativos, é denominado gerador elétrico. A bateria é um gerador elétrico. Muito bem. Então, olha só que interessante. Deixa eu apagar o Rutherford. Vamos desenhar aqui uma pilha. Se você pegar uma pilha, você vai ver que tem uma parte dela, deixa eu abrir a minha tela maior. Tem uma parte dela que tem uma barriguinha, né? Ó, um negocinho. Tá vendo? Esse é o polo positivo. E do outro lado, ele é chatinho, assim, ó, polo negativo. Ah, não vou guardar isso. Na pilha tá escrito menos e mais. Então, se você olhar, tem um menos e um mais aqui, pequenininho. Toda pilha tem, e as baterias também. Esses são polos. O que significa isso? Se eu pegar essa pilha e ligar essa pilha num fio de cobre, polo positivo e negativo e um fiozinho, eu vou ter aqui
o que a gente chama de corrente elétrica. A corrente elétrica é a mesma coisa que quantidade de corrente elétrica, que a gente viu na página 3, que tinha uma fórmula. A quantidade de corrente elétrica, ela é medida em coulombs. É a unidade da corrente elétrica, da quantidade da corrente. Quantidade. Vou pôr aqui, ó. Quantidade. Tá? Então, essa quantidade de corrente elétrica é medida em coulombs. Do mesmo jeito que espaço, distância, daqui na porta é medida em metros, daqui em Jundiaí é medida em quilômetros. Tempo, que horas são? Ou é em hora, ou é em minuto, ou é em segundo. Quanto tempo eu demoro para sair daqui e ir até a cozinha? Eu vou demorar horas, minutos ou segundos? Vai depender da distância, vai depender de qual é a intensidade de como eu estou me locomovendo, tá? Esse coulombs é a unidade da corrente elétrica, da quantidade da corrente elétrica. Foram cientistas que colocaram essa unidade, tá? É estranho falar em coulombs? É. Mas por que é estranho? Porque vocês não têm ainda acesso a essa parte tão específica de eletricidade. Mas se algum de vocês aí virar eletricistas, ou engenheiros elétricos, ou propriamente dito técnicos em eletrônicos, vocês vão trabalhar muito com coulombs, amperes, que são unidades de energia que a gente vê a todo momento, tá? Tudo bem? Pensa vocês o seguinte, vamos supor que essa pilha, ela não tá ligada aqui. Tá? Nesse fio. Eu não liguei. Os elétrons que tem aqui dentro, eles estão que nem doido. A gente chama de movimento caótico. Eles estão que nem doido. Tá tudo bagunçado. Lembrando que a pilha, a bateria, tem aqui dentro muita energia. Existem elementos químicos dentro de uma bateria, de uma pilha, que vai gerar uma quantidade de carga elétrica, de corrente elétrica maior, tá? Então, esse gerador de energia, ele tem prazo de validade. Eu compro uma pilha, ela não vai me durar para sempre. Vai chegar um momento que a hora que a energia acumulada que está aqui dentro acabar, a pilha vai parar de funcionar. Mesmo aquelas recarregáveis. As recarregáveis a gente usa mais tempo, mas vai chegar um momento que elas não vão recarregar mais, tá? Bateria de carro dura 1 ano, 2, vai depender da bateria, vai depender do carro, mas elas têm prazo de validade, elas acabam, porque elas são geradoras de energia. Aqui dentro tem moléculas, átomos, que geram energia. Imagine vocês que os elétrons que estão aqui dentro, eles estão que nem doido. Sabe intervalo do período da tarde, aquelas crianças correndo, sabe? Meu Deus. E nem uns doidos. Aí a professora fala, segundo ano, aí eles vêm que nem doido, enfileira, fica um do ladinho do outro. Fica bonitinho. É a mesma coisa. Quando eu coloco os fios aonde eu tenho gerador de energia, sabe o que acontece com esses elétrons aqui? Eles fazem isso aqui, ó. Eles ficam um do ladinho do outro. Alinhadinho, bonitinho. E mandando a energia no circuito. Aí todos os elétrons ficam alinhados, certo?
e ele faz a corrente acontecer. Essa corrente, para que o meu aparelho funcione bem, vamos supor que o meu carro, para o meu carro funcionar bem, a minha bateria tem que, o meu gerador de energia tem que fornecer uma quantidade de energia suficiente para fazer esse trabalho. E aí a gente consegue medir a intensidade da corrente. O que é uma coisa intensa? O que é intensidade? Uma coisa forte. Isso, é uma coisa que eu preciso. É uma coisa intensa, ela não para. O negócio tem que ser bonito, sabe? A intensidade, a hora que eu bato a chave no meu carro, eu ligo a chave e o carro pega na hora, significa que a corrente, a quantidade da corrente foi suficiente naquele tempo para gerar aquela intensidade de energia. E aí o negócio vai ficar intenso e o carro vai funcionar bonitinho. Então, a intensidade de energia, quem descobriu que os aparelhos, para eles funcionarem, além deles precisarem de um gerador de fios, eles precisam que essa quantidade de corrente, num determinado tempo que ela faz esse processo aqui, ela gera o que a gente chama de intensidade dessa corrente. E aí o cara que descobriu a intensidade dessa corrente, ele chamava André Ampère. O André Ampère, ele descobriu isso, o André Ampère, ele era do ano de 1775. Muito tempo. E ele descobriu isso, só que ele não conseguiu escrever nada sobre isso, não conseguiu patentear, porque na época dele era muito antigo. E aí, quando vieram os outros cientistas falaram, nossa, ó, o André disse isso. Então, em homenagem ao André Ampère, nós vamos colocar que a unidade da intensidade da energia vai ser medida em amperes. Então, quando você pega uma bateria na mão, você fala assim pro cara, você chega lá, o seu carro não quer funcionar. Aí, você leva no autoelétrico e fala assim, ó, meu carro não está funcionando. Aí ele fala de cara, pode ser a bateria. Pode ser que a quantidade de energia que a minha bateria está fornecendo, gerando, não está sendo suficiente para gerar uma intensidade na corrente. E aí, o meu carro não vai pegar. O que o cara vai fazer? Ele vai pegar um aparelho pequenininho, cabe na mão, parece um celular, mas mais gordinho. Tem 2 fios esse aparelho. E cada fio tem uma caneta na ponta, bem fininha. Esse aparelho é chamado de amperímetro. Aí ele vai pegar o amperímetro, vai lá na sua bateria e vai colocar uma canetinha no polo positivo, a outra canetinha no polo negativo. Ele vai colocar o amperímetro ali e ele vai conseguir medir a intensidade da corrente. Se a intensidade da corrente for baixa, significa que a corrente elétrica, o meu gerador de energia não está fornecendo a quantidade de corrente para acontecer. Aí ele vai falar assim, a bateria já deu o que tinha que dar, tem que trocar a bateria. Agora, se ele medir e a bateria tiver com uma amperagem boa, ele vai começar a medir outras coisas na parte elétrica do carro. E aí ele vai tentar descobrir aonde é que está acontecendo uma baixa intensidade da corrente. Se aconteceu uma baixa intensidade da corrente, ele pega o defeito do carro. Ele vai falar, olha, o alternador do carro não está mandando, não tem corrente, não tem intensidade suficiente para mandar energia para o carro pegar. Aí tem que trocar o alternador. Aí vai depender do problema do carro, tá? Então, para que essa intensidade aconteça,
Eu preciso de um gerador que manda uma quantidade de energia e o tempo gasto para esse processo vai dar a minha intensidade. Vai dar a intensidade da corrente elétrica. Tudo bem? Se eu tenho um carro que ele só falta falar, ele tem vidro elétrico, trava elétrica, computador de bordo, tudo elétrico, o bicho só... Um carrão mesmo, sei lá. Carrão, só falta falar. E aí eu tenho um Fusca, que ele é tudo manual, ele só precisa da bateria para ele pegar e um radinho lá, né? Você acha que a mesma bateria que eu coloco no Fusca, eu posso pôr no Porsche, por exemplo? Não. Não. De jeito nenhum. Quanto mais eletrônico tem o seu carro, mais corrente eu preciso para ele fornecer. Senão a intensidade da corrente vai ficar muito baixa e o seu carro vai ficar na mão. Ele vai te deixar na mão, ele vai parar de pegar, uma hora ele para. Aí eu tenho um carro de 500 mil reais, 1 milhão de reais, aí ele quebra, a bateria não dura para sempre. Aí eu chego no Autoelétrica, falo assim, ó, preciso de uma bateria para o meu carro. Aí o cara descobre que é a bateria. Olha, a bateria, tem que trocar a bateria. Quanto que é a bateria? Ó, uma bateria para esse carro aí custa 500 reais. Ele fala, nossa, 500 reais uma bateria? Eu falo, meu filho, seu carro só falta falar. Você quer colocar uma bateria de 40 amperes? A gente põe. Só que ele não vai nem pegar. Então, aí existe baterias de 40 amperes, 50 amperes, 70, 75. Uma bateria de 70 a 80 amperes já dá para funcionar um bom carro. Começa a ficar confusa. Né? É isso. Se eu tenho um carro bom, um carro caro, tudo que está dentro do carro é mais caro, gente. É normal. Então, quando a gente vai comprar um carro, a gente tem que pensar em tudo isso. Porque não é só ter o dinheiro para comprar o carro, você tem que ter o dinheiro para manter esse carro, porque ele vai quebrar, ele é uma máquina. A bateria, ela tem um tempo de vida. Vai chegar um momento que ela vai ter que ser trocada. É normal. O carro não está ligado na energia elétrica. Meu computador, por exemplo, ele tem uma bateria, porém, a bateria dele não está funcionando mais. O que eu tenho que fazer? Ligar direto na energia. A hora que eu ligo na tomada, a condução da corrente, ela vem direto para a placa do meu computador, e aí a intensidade dessa corrente faz o meu computador ligar, faz o meu computador fazer os processos que ele tem que fazer. Todos os aparelhos eletrônicos, eles precisam de uma quantidade de intensidade dessa corrente, e ela é medida em amperes. Se a amperagem daquele eletrônico tiver fora do padrão que ele foi, digamos, fabricado pela sua montadora e tudo mais, ele está com algum problema. Então, quando o meu videogame ele não sobe a imagem, alguma coisa na placa queimou. E aí, o técnico vai olhar com o amperímetro, ele vai ter que ir por conector a conector, por fuzil, para ver qual deles não tem uma intensidade de corrente suficiente para fazer a imagem do videogame subir. É uma corrente, pessoal. É um circuito. Ele precisa estar fechado para ele funcionar. Se ele não tiver fechado, se o fio estourar do videogame, não leva a corrente. Mas falar, foi um fio que soltou. Aí ele vai lá, solda o fio, fica tudo certo. Mas ele pode ter queimado. Ou a bateria não está funcionando, ou a geração não está funcionando. Então, tudo isso é isso que os elétricos fazem. Todos os aparelhos eletrônicos, eles têm uma intensidade nessa corrente, que é medida em amperes. Tudo bem? Fala, Estelinha. Senhora, quando acaba a energia e o lugar tem um gerador, é porque ele tem uma energia dentro dele e quando fica sem, ele estabelece para ligar tudo? Na verdade, os geradores, eles são uma bateria reserva. Você está usando a energia elétrica, normal.
Acabou a energia, bateria liga. É uma bateria. O gerador é uma grande bateria. É uma bateria que vai suprir a falta da energia que vem do fio. Então, essa energia vai ser conduzida, essa corrente vai ser conduzida por um aparelho, como se fosse uma grande bateria. Aí ela faz... Ela dura bastante, o gerador? Tipo, a energia? Depende da amperagem dele. Tem geradores que duram dias ligados. Tem geradores que é por horas. Aí depende do tamanho da geração da tua energia. Quanto maior o gerador, mais energia, mais caro ele é. Então, hospitais, por exemplo, que não pode de forma alguma ficar sem energia, eles têm geradores bem grandes, bem caros. Aí depende da intensidade. Por exemplo, se eu colocar essa pilha pequenininha aqui num brinquedo que anda, vai funcionar? Essa pequenininha, mas bem fraquinho, né? Não vai. Porque essa pilhinha aqui... Deixa eu ver se ela não fala aqui, não. Ela é de 3 amperes só. 3 amperes só serve para controle remoto. Se eu for colocar num brinquedo, provavelmente não vai uma pilha só, vai mais de uma e maior que essa, com uma maior amperagem, certo? E aí, mesma coisa o gerador. Se eu tenho um hospital de 10 andares, quanto de energia eu não preciso para deixar ele aberto? Tudo ligado, entendeu? Então, eu não posso pôr uma bateria desse tamanho, eu tenho que ter uma bateria enorme. E aí, baterias muito grandes são chamadas de geradores, tá? É uma grande bateria, tá bom? Quem é o outro que levantou a mão? Obrigada. Nada. Sora, fui eu. Pode perguntar. Sora, e os imãs? E o quê? Os imãs. O que tem o imã? O imã não tem nada a ver. Não, o imã, eu achei que tinha. Não. O imã, ele vai trabalhar com uma outra parte da física que a gente vai ver mais para frente, tá? Então Para tá, geração Sora, de obrigada. energia, não. Tudo bem, gente? Alguma Obrigada, dúvida? Pode perguntar, quando precisar. Aí, diante de todos esses estudos, descobrimos isso e a ciência criou uma fórmula. Intensidade da corrente é a quantidade de energia dividido pelo tempo gasto para acontecer esse processo todo aqui. Pergunto para vocês. Quando a gente põe a mão num fio desencapado, leva horas, minutos ou segundos para você tomar um choque? Segundos. Muito rápido, né? Então, esse tempo aqui, ó, tem que estar em segundos. Se no meu exercício que eu for executar, o tempo tiver em horas, você tem que transformar essas horas em segundos. Se ele tiver em minutos, vocês têm que transformar em segundos. Tudo bem? Tem que transformar essas horas em segundos, minutos em segundos, para poder fazer o exercício. Então, essa é a fórmula. A intensidade da corrente é igual à quantidade da corrente elétrica dividido pelo tempo que ela faz. Quando eu divido esses dois, eu acho a intensidade da minha corrente. Quantos amperes tem? Fechou? Exercício. Primeiro exercício, página 6. Eu vou fazer o primeiro. E vocês vão tentar fazer o segundo e o terceiro. Os outros depois vocês fazem sozinhos. Luana, leia para mim o primeiro exercício. Da página 6, né? Isso. A intensidade da corrente elétrica num certo condutor metálico é invariável e vale 3A. Pode parar. De carga... Pode parar um pouquinho. Para um pouquinho.
A Luana disse que a intensidade é de 3A. Então, quando vocês forem fazer esse tipo de exercício, vocês vão colocar as informações que vocês têm no cantinho aqui. Então, I é igual a 3 amperes. Continua, Luana. Que quantidade de carga elétrica passa por uma secção de condutor por 10 segundos? Em 10 Parou. segundos. Que quantidade? Eu quero saber que, ó. Ó o quê? Que não é quantidade? Qual a quantidade da corrente elétrica? Eu quero saber, eu não sei. E qual é o tempo que ele fala aí? 10 segundos. 10 segundos. Muito bem, o tempo já está em segundo. Então, tá pronto, não precisa transformar. Vocês vão pegar esses dados aqui e vão substituir na fórmula. Ó, I é igual a Q vezes ΔT. I, quanto vale I? 3. Q, quanto vale Q? Não sei. Repete. Dividido pelo tempo, que é 10. O que a professora fez? No lugar das letras, eu coloquei os números que eu tinha aqui, ó. Eu não tenho número de quê? Por que eu não tenho número de quê? Porque eu quero saber, ué. O problema não me forneceu. Então, eu preciso colocar uma letra. É como se fosse X. Isola o X, que no caso aqui é Q. 3 vezes 10, 30. Então, a quantidade da minha corrente elétrica tem que ser de 30 coulombs. E aí? Fácil, difícil, mais ou menos? Você tá ficando louca, professora? E aí? Fechou? Sim. Deixa eu ver as caras de paisagem. Deixa eu ver. Tenta fazer o exercício de número 2. Faz igual a Pro fez. Lê, vai colocando os dados do problema, repete a fórmula, substitui, por último, calcula. 1 minuto para vocês, hein? Vamos lá. Vamos ver quem vai acertar. Isso mesmo, as fórmulas elas vão aparecer agora, cada vez mais. Sora, pode falar qual o meu deu? Pode. Meu deu Q é igual a 300 coulombs. E aí, todo mundo chegou nesse resultado? Sim. Será que tá certo? Será? Não acredito que já aprenderam assim, de primeira. Hã? Ah, vocês são demais mesmo, viu? Vamos lá. Leia, Breno, 2 para mim. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5A percorre um fio condutor
Determine o valor da carga que passa através de uma secção transversal do fio em 1 minuto. 1 minuto. Essa era a pegadinha do exercício, né? Eu tinha que transformar os minutos em Segundos. segundos. E era só substituir. O I vale 5. O Q é o que eu quero saber. E o tempo, 60 segundos. Isola o Q. 60 vezes 5, 300 coulombs. Essa é a quantidade de energia da corrente. Muito bem. Façam o exercício 3. Vai lá. E aí? A Júlia já fez. Já mandou a resposta para mim. Professora, pode falar? E aí? Quanto tempo? Olha. Professora, não sei se está certo, mas vai dar 5 amperes. Quanto? 5 amperes. 5? Você fez o contrário. Tem um errinho aí, mas a gente já vê. Vou dar mais um minutinho. Vai lá. Fez, Silvério? Fez, Lívia? Luana? Senhora, eu vou mandar no seu privado para ver se tá certo. Manda. Vamos ver quem vai acertar. Manda no meu privado. A Júlia já mandou, Cauane também. Breno mandou. Quem será que tá certo, hein? Cada um mandou um resultado. Lívia mandou.
Muito bem. Fechou. Vamos lá. Esse exercício, ele não vai pedir corrente mais, agora ele vai pedir intensidade, então muda só um pouquinho. Então ele fala assim, ó. Numa seção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs. Se ele colocou em coulombs, é a quantidade, é o quê? Tá? A cada minuto, de novo, ele colocou o tempo em minuto. Então, são 60 segundos. Tem que transformar. Calcule a intensidade. Ele quer saber o I. Então, intensidade Q dividido por T. O I eu não tenho, vou repetir. O Q vale 12 e o tempo vai valer 60. Agora eu não tenho I. Então, no lugar do I, vai ficar ele mesmo. E agora, no lugar do Q, que vai o 12. 12 dividido por 60 vai dar 0,2 o quê? Qual é a unidade? Amperes? Amperes. Muito bem. Então, aqui, nós vamos medir em amperes. Vou tentar. Tudo bem? Então, nós temos aí alguns alunos que acertaram, outros erraram a unidade, outros inverteram, mas super normal. O que a professora quer que vocês façam agora? Vocês vão em casa tentar fazer o 1, 2 e o 3 de novo, apaga e faz de novo, faz a fórmula, refaz, tenta fazer. E vocês podem fazer as atividades avaliativas do Moodle e fazer até a questão de número 7 da página 6, que as outras questões são dissertativas. E aí, na terça-feira, a gente corrige. Fechou? Se já acertou, Lucas, o modo como você colocou a fórmula e tudo mais, já é um ponto. Isso significa que você errou na matemática, mas você pega o jeito. Tá bom? Professora, foi isso mesmo, ó. Aqui, igualzinho aqui, ó, bem no cantinho. Você errou foi na matemática, na hora de fazer o cálculo. Então, tenta fazer de novo para não errar. Mas é normal, com o tempo vocês vão pegando o jeito. Fechou? Queridos, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês, ótimo final de semana. Façam as atividades do Moodle já envia, já finaliza e fica tudo certo. Tá bom? Beijo. Beijo. Bom almoço. Tchau, Beijo, Sora. Tchau, bom almoço. Bom final de semana. Para vocês também. Obrigada.